Buenas, meu povo amado, sejam todos bem-vindos para mais um bloquinho. Eu sou o professor Frank, estamos aqui para falar de poderes administrativos, matéria importantíssima para você, então concentra, tira o celular da tua mão se não estiver assistindo pelo celular, tá? Mas concentre-se, ok? Deixa essas coisas de rede social, essas besteiras aí que vão te tirar a atenção para a hora do almoço, para que você esteja tranquilo ou tranquila. Agora, meu guri, é estudo. A prova vai chegar, o domingo da prova sempre chega, tá? Esteja você preparado ou não, o domingo da prova sempre chega. Então, bora estudar, vamos lá. Para quem tem pressa, INSS, então, eu sou o professor Franco, você já sabe, né? Prof. L. Franco lá no Instagram, ou as redes sociais do Fox, você vai me encontrar tranquilamente lá, dando aula ao vivo, de graça também, lá no Fox Concursos no YouTube, beleza? Bom, o assunto agora é poderes, né, como falei para você, e eu gosto sempre de trabalhar poderes com esqueminha, né, que vai condensar toda a matéria, ou seja, toda não, né, mas boa parte do que cai em prova, aí o resumão, aqui nessa telinha, ó, poderes, tá, poderes. Poderes, eu tenho 2 internos e 2 externos. Quais são os poderes internos que nós temos? O poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar, e o poder de polícia. Esses são os poderes administrativos. Não confunda eles com os 3 poderes do Estado. Nós temos 3 poderes estruturantes do Estado: executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Artigo 2º lá da Constituição Federal. Você estuda comigo lá no Constitucional. Aqui você vai estudar os 4 poderes instrumentais. São instrumentos que a ADM Pública utiliza para que possa exercer a sua função, né? Então, existem 2 que são internos, existem 2 que são externos. Os internos são esses aqui, ó. Internos. Mas por que internos, Franco? Porque a ADM Pública, gente, vai conversar com os seus servidores, com aquela pessoa jurídica contratada, entendeu? Então aqui eu falo que é interno porque muito provavelmente é a subordinação. Ou pelo menos há uma vinculação que une a ADM Pública àquela pessoa física ou jurídica. Então esses poderes que eu dito como interno, né, são usados então para aqueles atos, né, que tem destinatário aí vinculado à ADM Pública. Agora, mesmo sem ter vínculo, eu vou utilizar outros poderes, né, os poderes externos, que aí, meu amigo, é a ADM Pública, veja, ó, é a ADM Pública versus o cidadão, tá? Versus nós, cidadãos. Não é o servidor. É o cidadão comum, é a pessoa jurídica comum que não tem vínculo nenhum, tá? Então veja que aí nós não temos vínculo, logo não há que se falar em poder interno, tá? Pois bem, são 4 poderes, como você já conhece: hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia, e cada um deles tem algumas particularidades que caem em prova. Por exemplo, a palavra mais importante que você vai encontrar no poder hierárquico é a palavra hierarquia. E desta palavra hierarquia vai surgir várias outras ações. Olha aqui, ó. Nós podemos, por exemplo, através da hierarquia, dar ordens. Isso mesmo, dar ordens. Organizar. Nós podemos revisar, comandar e controlar C2 de combate, né? Nós podemos revisar. Nós podemos delegar, gente. Nós podemos avocar funções. Veja quantas coisas eu posso fazer através do poder hierárquico, né? E aí eu também posso punir, ó, possibilidade de punir, tá vendo? Só que para eu executar a punição, aí eu já preciso ir para um outro poder, que é o poder disciplinar. Por isso que a doutrina diz que o poder disciplinar, ele é corolário, né? Ele deriva do poder hierárquico. Porque eu só tenho poder disciplinar com o uso do poder hierárquico. Porque é através do poder disciplinar que eu posso punir. É através da hierarquia que eu posso punir, tá vendo? Só que quando a prova diz, olha, foi aberto o procedimento, né?
Houve uma abertura do PA. O que é PA, Franco? Processo administrativo. Houve a abertura do PA e a consequente aplicação de sanção. A aplicação da sanção. Falou em aplicar sanção, falou em abrir PA, já é poder disciplinar. Mas a palavra-chave que você vai ter aqui, ó, é a palavra vinculação. Porque eu também posso punir através do poder de polícia. Tá? Então, cuidado, eu também posso aplicar sanção pelo poder de polícia. Só que o poder de polícia não tem vínculo. Aqui eu tenho vínculo. A palavra vinculação é importante você buscar na tua questão. Porque se tiver vinculação, unindo a ADM pública a essas pessoas, física ou jurídica, né, eu tenho um ato, uma lei, um contrato que une, né, uma ADM pública ao seu servidor ou à sua concessionária, você pode usar sim o poder disciplinar para punir. E veja, o poder disciplinar, pessoal, a punição só se dá em 3 vias. Primeiro, eu abro o procedimento. Abre o procedimento. Segundo, concede o contraditório e a ampla defesa, o CAD, tá? Contraditório e ampla defesa. E terceiro, se for o caso, depois disso, você aplica a sanção. Aplica a sanção. Tu não pode, por exemplo, através do poder de polícia, inverter os fatos, tá? Querer aplicar a sanção antes de abrir o procedimento ou abrir o procedimento e não dar contraditório para a defesa. Tem que dar contraditório para a defesa, gente, tá? Não existe punição via poder disciplinar, quer para servidores, quer para presos, alunos de colégio público, concessionários, não importa quem está sendo punido através do poder disciplinar, sempre, abertura do PA, contraditório para defesa, sanção, tá? Você vai seguir essa linha aqui, ó, beleza? É assim que você vai fazer, ok? Muito bem. Bom, o que eu tenho que falar do nosso querido poder regulamentar? O poder regulamentar, ele deriva do poder normativo. Deriva do poder normativo. O grande poder normativo, ele é gigante mesmo, toda e qualquer autoridade que tem uma caneta na mão pode utilizar, ok? Então, ante o poder normativo, eu posso me expressar de várias formas. Eu posso, por exemplo, praticar uma instrução normativa, eu posso praticar um decreto, eu posso praticar, por exemplo, através do poder normativo, uma portaria, uma resolução, sei lá. Eu tenho vários atos que eu posso praticar usando o poder normativo. O problema é o seguinte, que quando se utiliza o decreto, eu vou afunilar. Por quê? Porque o decreto, pessoal, é um ato praticado apenas por 3 cargos no Brasil. O presidente da República, os governadores e os prefeitos. Então eu posso afirmar que através do decreto eu estarei não só normatizando, mas decretando ou regulamentando. Então eu posso afirmar mais uma vez que somente os chefes do executivo, presidente, governadores e prefeitos, podem exercer o poder regulamentar. Porque o poder regulamentar só se expressa através do decreto. Isso mesmo. Anote aí. O poder regulamentar, só se expressa por decreto. Isso mesmo, por decreto. Beleza? E só tem 3 cargos que podem decretar: o presidente, o governador e o prefeito. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Tu só vai chamar de poder regulamentar se na tua prova estiver escrito assim: o prefeito de tal cidade regulamentou via decreto. Opa, beleza. Agora, o ministro de Estado normatizou, né, através de resolução. Bom, aí tudo bem, é um poder normativo. Veja que o ministro não pode decretar. Veja que o secretário do município não pode decretar.
Veja que somente quem pode decretar alguma coisa, regulamentar alguma coisa é o presidente, o governador e o prefeito. Entendeu? Então tem que tomar cuidado em que nada, nem tudo que sai lá do poder normativo eu posso chamar de decreto e logo nem tudo é poder regulamentar. Beleza? Lembre-se que a palavra vinculação é importante e que vai diferenciar, obviamente, do poder de polícia. Por quê, Franco? Porque o poder de polícia, meu guri, ele tem como essência, né, hoje, o estudo de um ciclo chamado ciclo de polícia. E ele se expressa em 4 faces. Olha aqui, ó. Eu tenho a ordem de polícia, eu tenho os atos de consentimento, eu tenho a fiscalização e eu tenho a sanção. Percebe? Então eu tenho 4 faces do poder de polícia: consentimento, fiscalização, sanção e a ordem de polícia, tá? Mas ao fim e ao cabo, tudo isso aqui, pessoal, serve para quê? Para que serve o poder de polícia? Conta para mim. O poder de polícia serve para limitar, serve para fiscalizar bens, direitos, valores de particulares, em prol do bem comum, né? Sempre visando um bem maior, a coletividade. É para isso que serve o poder de polícia. E o poder de polícia, ele não está se expressando apenas na fiscalização. O poder de polícia, ele hoje é entendido como 4 faces. A ordem de polícia, os atos de consentimento que não tem exatamente essa imperatividade, essa coercibilidade. Nós temos a fiscalização e a consequente sanção, tá? Então, a ordem de polícia, ela vai ser muito discutida de agora para frente. Por quê? Porque ela é a única que não pode ser delegada para empresas públicas e sociedade mista. A ordem de polícia, gente, só pode ser executada ou praticada por pessoas jurídicas de direito público, tá? Somente por União, Estados, DF, municípios, mais as autarquias públicas, né? E as fundações autárquicas. Se bem que eu posso delegar os consentimentos, as fiscalizações, né? E também a questão envolvendo as sanções para as demais entidades estatais, ok? Então, isso aqui você vai verificar comigo lá à frente. Então, eu posso delegar isso para a empresa pública e sociedade mista. Mas veja, só isso, tá? Porque a ordem, repito mais uma vez, a ordem somente pode ser exercida por União, Estado, DF, municípios e autarquias. É claro que a União também pode conceder, fiscalizar, sancionar, mas a empresa pública ela só pode fazer aquilo que lhe é autorizado pelo último julgamento do STF. E nesse caso, o último julgamento do STF diz que ela pode tudo menos escrever, legislar, né, criar norma de polícia. Beleza? Bom, vamos lá, tem muita coisa aí para estudar, tá? Eu só quero lembrar você que existem várias outros poderes, pode até cair para você, ó, a questão do poder vinculado, poder discricionário, mas aqui é só você lembrar que o poder vinculado, pessoal, não tem por onde fugir. Ó, não há liberdade, não há juízo de conveniência e oportunidade, porque quando há juízo de valores, é discricionário, entendeu? Se tem juízo de conveniência e oportunidade, então é discricionário. Agora, se a própria lei determina aquilo que tem que fazer, ali não há discricionariedade. Ali é um ato vinculado usado pelo poder vinculado, ok? Bom, vamos lá. O poder hierárquico você já conhece, né? Nós temos uma palavra-chave aqui, ó, chamada hierarquia, né? Dela deriva várias outras ações, é um sol, né? Nós podemos, através da hierarquia, delegar, avocar, né? Dar ordens, ok? Revisar. Nós podemos
punir, né, através do poder hierárquico, né, me autoriza a punição, que será concretizada pelo poder disciplinar, ok? Editar atos internos, eu posso fazer também pelo poder hierárquico, ok? Enfim, fiscalizar, né, tudo isso é feito pelo poder interno. Na verdade, pessoal, organizar é a palavra-chave, organizar a máquina. O departamento, o chefe do departamento está organizando o seu departamento, atribuindo funções aos seus subordinados. Cara, falou subordinados, falou hierarquia, é poder hierárquico, não tem para onde fugir, tá? Então é muito tranquilo aí, espero que você não tenha problemas em lembrar na prova que falou nessas ações, você está usando o poder hierárquico, tá? Ok? Bom, poder disciplinar, moçada, poder disciplinar tem que tomar um cuidado, porque existe uma palavra-chave, ó. Essa palavra é vinculação. Você precisa buscar o vínculo. Você precisa buscar esse vínculo, porque sem o vínculo, a sanção vai se dar pelo poder de polícia. Entendeu? Porque a sanção por sanção, você pode punir pelo poder disciplinar ou pelo poder de polícia. Sanção por sanção pode ser os dois. Agora, qual é a grande diferença? A diferença é que aqui você tem o vínculo. Tem vínculo. Mas que vínculo é esse, Franco? Pode ser um ato, pode ser um contrato, né? Pode ser uma lei, ok? E aqui, pessoal, não tem vínculo. Você pode punir o cidadão sem ter vínculo com a administração pública, entendeu? Então, através do poder disciplinar, você pode punir uma concessionária, uma permissionária. Você pode punir, através do poder disciplinar, o aluno de escola pública, o preso que está na cadeia pública. Entendeu? Porque tem matrícula, porque tem um ato, tem um contrato que vincula aquela pessoa à ADM pública. Então a punição se dá através do poder disciplinar. É só você buscar o vínculo e aí você vai direcionar aquela sanção para o poder disciplinar. Se não tem vínculo, aí, meu amigo, é poder de polícia, tá? Cuidado aí para não errar essa questão. Bom, vamos voar abaixo? Vamos lá. Poder regulamentar, tem que lembrar, tá? O poder regulamentar, ele vai ser exercido através de decretos, e somente quem decreta é o chefe do executivo, né? Eu já deixei bem claro aqui para você, ó, chefe do executivo. Falou em decreto, chefe do executivo, tá? O decreto, pessoal, não pode contrariar, restringir, ampliar o conteúdo de leis, né? Agora, nós temos que lembrar que existe uma coisa chamada decreto autônomo. E aí eu quero expandir um pouquinho o conhecimento aqui para você, ó. Quando o assunto é decreto surge para nós em 2001, né, a emenda 32, alterando o artigo 84(6) da Constituição Federal e introduzindo no Brasil o que nós chamamos de reserva administrativa ou decreto autônomo, tá? Para fins de uso aí pelo presidente da República. Então nós temos o decreto chamado decreto regulamentar ou simplesmente decreto executivo, é a mesma coisa. E o decreto chamado autônomo, tá? Ok? O decreto regulamentar, ele é encarado como norma primária, ou norma secundária, perdão. Norma secundária. Ele não inova o direito. Não inova o direito. O que é, na verdade, o decreto regulamentar? Veio a lei é norma primária, a lei alterou o direito, veio lei pelo poder legislativo. Vem o decreto e tapa as lacunas da lei. Tá vendo? Então o decreto, pessoal, regulamentar, o decreto executivo, ele não pode aumentar a lei, diminuir a lei, mudar a lei. Ele tem que só regulamentar a lei no estrito termo da lei, né? Então ele vai simplesmente tapar buraco. Tá vendo aqui, ó? Tapando buraco. Esse é o decreto regulamentar, decreto que todo e qualquer prefeito, todo e qualquer governador e o presidente já praticam, né? Ele é regra, ok? É regra. Toda e qualquer autoridade do executivo, ou seja, chefe do executivo, perdão, pode decretar de forma executiva ou regulamentar. Beleza. E o autônomo? O autônomo, pessoal, ele é norma primária. Norma primária. A norma primária, ó, tá? Sendo norma primária, eu posso afirmar, então, que ele pode alterar o direito, né? Altera
o direito, né? E, obviamente, ele é exceção. É exceção. Em determinadas situações você vai fazer ele, outras não. Ok? Tanto é verdade que se tu for lá no artigo 84, inciso 6º, tu vai ver a linha A e a linha B. E somente nessas alíneas A e B é que vai, então, ser possível praticar o decreto autônomo. Então, é bem restrito, é exceção, tá? Se bem que o outro é regra. Então, vamos lá. Agora, tem mais alguma coisinha que eu tenho que saber? Tem. Por exemplo, como aqui não altera nada, não tem condão de criar o direito, aqui só há controle de legalidade. Há controle de legalidade. Obviamente que o Poder Judiciário, uma vez provocado, pode fazer o controle de legalidade de um decreto do Poder Executivo, tranquilamente. Agora, o decreto autônomo, que inova o direito, ele vai ter também controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade, que é uma questão um pouco mais aprofundada, né? É uma questão que, se for cair para você, poucos saberão, porque é uma análise já de jurisprudência do Supremo, tá? Eles vão te dar um exemplo, determinar que aquele exemplo foi regulamentado por decreto autônomo e perguntar para ti se aquele decreto autônomo, por exemplo, vai poder ser questionado via ADI no Supremo. É possível controle de constitucionalidade de decreto autônomo? Norma secundária, em princípio, né? Mas o decreto autônomo não é a norma secundária. O decreto autônomo, ele inova o direito. Logo, diz o Supremo, cabe controle de constitucionalidade. Perfeito? Então, vamos lá. E o grande poder de polícia, que é o nosso foco, né? É o queridinho aí das bancas, né? Eu vou aqui trabalhar um pouco mais a questão do alvo. Por quê, pessoal? Porque é o que está caindo, tá? Nós temos a ordem de polícia ou legislação de polícia. Nós temos o consentimento, né? Que não tem, repito, aquela característica da coercibilidade, né? Nós temos a fiscalização, e nós temos a sanção. Perfeito? Essas são as 4 faces do poder da polícia. 4 faces do poder da polícia. Tem que gravar, não tem como fugir. Bom, qual que é a diferença? O poder de polícia originário, ele é exercido pelos entes políticos. Ponto. Né? União, Estado, DF e municípios. Pessoa jurídica de direito público. Esse é o originário. E aí nós temos que pensar, tá, mas e os derivados? E o poder de polícia derivado? Bom, aí temos que fazer uma análise. Eu tenho o poder de polícia derivado para pessoas jurídicas de direito público, nesse caso, autarquias, fundações públicas de direito público, tá? Então, neste caso aqui, eles podem praticar todo o poder de polícia. Todo o poder de polícia, tá? Todo o ciclo. Ou tudo, melhor dizendo, né? Tudo. Então, eles podem fazer ordem de polícia, praticar atos de consentimento, fiscalizar e sancionar, ok? O problema que foi resolvido em 2020 foi exatamente isso aqui, ó, empresa pública e sociedade economia mista. Porque a sociedade economia mista e a empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado, vinculadas à União, ao Estado, ao município, enfim, né? Ao passo que a autarquia e fundação pública, nesse caso, são pessoas jurídicas de direito público, né? Então, aí foi o Supremo e disse assim, olha, vocês aí da empresa pública e sociedade economia mista, vocês só podem praticar o CFS, Curso de Formação de Sargentos, ó, o CFS. Ou seja, vocês só podem praticar atos de consentimento, fiscalização e aplicar as devidas sanções. Entendeu? Ou seja, de outra banda, o STF diz assim, vocês, empresas públicas e sociedade economia mista, não podem criar
normas de polícia. Porque para criar normas de polícia, somente sendo pessoas jurídicas de direito público. Logo, União, Estado, DF, município e autarquia e fundação pública. Tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês bem claro aí. Tá, Franco? E a pergunta que não quer calar. Concessionária, permissionária, autorizatária, pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, privadas sem vinculação, podem exercer o poder de polícia? E a resposta é não. Não cabe delegação. Tu não vai delegar poder de polícia para pessoa física. Tu não vai delegar poder de polícia para uma empresa privada. Tu não vai delegar poder de polícia que tem o ius imperi estatal, poder coercitivo estatal, para qualquer empresa privada. O máximo que eles vão fazer é instalar o radar, é fazer a manutenção da balança. Mas eles não podem exercer o poder de polícia. Eles vão exercer o que nós chamamos de atividade meio, tão somente. Tá? Beleza? Instalar o radar pode, não pode multar. Tá? Bom, aqui está o conceito legal do artigo 78 do CTN, para você entender o que é poder de polícia. Dá uma olhadinha aí nele, né? Sempre vindo na área de restrição, limitação, enfim, né? Nessa parte restringindo o direito do cidadão. Aqui eu explico para vocês qual é o caminho que percorreu a questão da delegação, né? O que vale hoje, pessoal, é isso aqui. Ó, esse é o recurso especial 633782 que veio, né? E é o que está valendo hoje. Então, cara, não tem como fugir. Isso aqui, ó, é o que está caindo em prova. Tem que conhecer essa tese. Ah, mas já virou súmula? Não, cara, não virou súmula. Isso aqui é uma tese, é uma jurisprudência do Supremo e vai cair para você, tá? Ainda mais se o teu concurso for feito pelo CESP. CESP, Sebrasp ama de paixão julgamentos do Supremo. Então, coloca asterisco aí, tá? Essa tela aqui é muito importante, beleza? Aí eu trago para vocês a dica, né? Dica, né? A famosa dica, que é as nossas características, né? O poder de polícia ele é discricionário, coercitivo e autoexecutável, né? Ou seja, não precisa do poder judiciário para ser aplicado, né? Claro que tudo tem exceção, mas enfim, em regra é isso. Uma diferença básica entre poder de polícia e poder de polícia administrativa e polícia judiciária, tem que saber também, né? Enfim, há uma diferença monstra entre polícia administrativa e polícia judiciária. Isso cai muito mais para carreiras policiais, então vou passar batido aqui, né? E a questão envolvendo abuso de poder, pessoal, porque não adianta você entender poderes, né, sem saber que existe uma limitação. E a limitação não é só a lei, tá? Tem que tomar cuidado, não é só aplicar a lei para você não ser enquadrado na nova lei de abuso de autoridade. Não é só ser cumprimento de lei. Não, tu tem que agir com razoabilidade. Tu tem que agir com proporcionalidade, né? Então, agir de forma legal é o mínimo que se espera de um servidor. Mas ele tem que ser razoável e proporcional, né? Nós temos que respeitar o devido processo legal. Nós temos que respeitar o direito fundamental do cidadão, atender bem o cidadão, gente, tá? Faça isso, né? Entender as prerrogativas entregues, né, a cada pessoa e de forma coletiva lá na Constituição Federal. Então isso é, de fato, exercer os poderes com responsabilidade, né? Usar a caneta com responsabilidade. Senão, você vai ser enquadrado no abuso de poder. Abuso de poder nas suas duas espécies, ou através do excesso ou através do desvio. Quando você pratica excesso de poder, você está ferindo a competência, está praticando um ato que está fora da sua competência. Então é um abuso de poder na categoria excesso. Quando você está praticando um desvio de poder, o desvio você está ferindo a finalidade do ato, tá? Seja por um, seja por outro, você será condenado aí por abuso de poder, tá? Fechou? Então cuidado aí. Aqui fiz o esqueminha para você, lembrando que nós temos a nova lei de probidade, a nova lei de abuso de poder, ela revogou a 4898, né? Então tem que tomar cuidado aí, tá? Tem um monte de lei nova, tá, pessoal? O último concurso do INSS foi em 2015, tá? Temos a nova lei de improbidade, nós temos a nova lei de licitações, nós temos a nova lei de abuso de autoridade, nós temos a LGPD, nós temos aí a LAI,
né? A Like é de 2011, mas ela com certeza vai ser cobrada, porque vocês vão trabalhar com dados sensíveis. Vocês vão receber, vão fazer o que nós chamamos de tratamento de informações. Então, eu acho que é quase certo, né, a vinda no edital de LAI, de LGPD, Lei de Licitações, Lei de Improbidade, 974, né, que é a Lei do Processo Administrativo, Lei de Abuso de Autoridade. Tudo isso são legislações que vocês tratarão, né, irão ter trato, né, irão precisar aí no trato do dia a dia aí com os seus contribuintes, né? Beleza? Vamos lá então. Questões? Concurso da ANM 2021, os poderes administrativos podem ser usados isolado ou cumulativamente para o alcance da finalidade do ato administrativo. Beleza, é exatamente isso. Por quê? Por isso que eles são chamados de poderes instrumentais. Poderes instrumentais porque eles podem ser usados de forma isolada ou de forma cumulativa para que se alcance a finalidade pública, né? Se alcance aí o ato, a finalidade do ato. Então, corretíssimo. Corretíssimo, é questão tranquila aí da Agência Nacional de Mineração, né? O poder de polícia é a faculdade de aplicar punições nos casos de infrações administrativas praticadas pelos agentes públicos. Olha só, quando eu falo para você, fulano, veja na questão se tu acha algum vínculo. Mas é claro que não vai estar escrita a palavra vínculo. Esse dia eu recebi, Franco, eu não consigo entender quando você fala vínculo, mas não, as questões não aparecem a palavra. Não vai aparecer a palavra vínculo, Dio Santo. Tu tem que buscar o vínculo que está na questão. Por exemplo, tem algum vínculo que você pode inferir nessa questão? Mas é óbvio que sim. É claro que sim. O poder de polícia é a faculdade de aplicar sanções nos casos de infrações praticadas pelos agentes públicos. Meu amigo, qual que é a diferença de uma sanção aplicada pelo poder disciplinar ou pelo poder de polícia? Fala para mim, qual que é a diferença? A diferença é que no poder disciplinar eu tenho vínculo. Este vínculo se dá através de um ato, através de uma lei, através de um contrato. É isso que eu falei para você, não falei? Beleza. Qual é o ato será? Qual é o ato será que une uma ADM pública qualquer com o seu servidor? É um ato de nomeação. Ora, se a questão está dizendo para você que estas infrações foram praticadas pelos agentes públicos, eu te pergunto, é o poder de polícia que vai ser usado para punir? Não. A sanção, nesse caso, vai se dar pelo poder disciplinar. Por quê? Porque você achou o vínculo. Tem um ato que liga a ADM pública àquela pessoa. O cara é servidor, o cara é agente público, meu Deus. Tá vendo? Então, não adianta você ficar anotando, decorando. Tu tem que ter a capacidade de interpretar o que eu estou falando, escrever, o que está escrito no teu caderno, com aquilo que vai aparecer para você na questão. Mas é óbvio que não vai estar escrito vínculo. Tu tem que buscar o vínculo, interpretar, opa, aqui de fato há um vínculo, há um ato que liga essa pessoa, agente público, à ADM pública. Logo, não é poder de polícia, é o poder disciplinar. Está errada a questão, CESP. Beleza, está errada a questão. Se não fosse agente público, se fosse um contratado, um terceirizado, um contratado, uma concessionária, não importa, seria poder disciplinar, porque seria por ato, por contrato, mas tu teria o vínculo, entendeu? É isso que eu quero que você saiba. E é tão importante você praticar questões, porque muitas vezes você assiste uma aula, assiste de novo a aula, anota, pinta. Só que se tu não praticar a questão, tu não vai conseguir tirar a informação, o conhecimento que você teve na teoria e colocar na prática. É por isso que o nosso curso ele vai trabalhar teoria e prática. Entendeu? Porque você tem que saber como que a banca cobra nesse caso. Tá? Mais uma. Ao exercer o poder regulamentar, a ADM pública pode extrapolar
os limites do ato normativo primário? Nunca. Não pode simplesmente falar lá mais, não pode alterar a lei, não pode criar novos direitos, né? Lembrando sempre que quando não vem qual é o decreto executivo, né? E pelo decreto executivo, você não pode extrapolar a lei, beleza? É isso, moçada. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha, né, caído a ficha, que não é só ler, não é só ficar aqui igual Netflix, né? Mas você tem que, cara, tem que dar um ânimo aí, né? Colocar no papel e, de fato, fazer questões, que é só praticando questões que tu vai passar nesse concurso. Beleza? Um abraço, fique com Deus.